Meditação, o Ministério do Perdão. Mateus capítulo 9, versículo 6. ARC. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para entendermos esta passagem, devemos primeiramente entendermos o conceito de Filho do Homem, pois o dizer Filho do Homem se remete para nós que somos filhos do homem Adão, pois não somente Jesus mas também outros irmãos nossos foram chamados de Filho do Homem, como Ezequiel capítulo 2, versículo 1, ARC, e disse-me: Filho do Homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Como também Daniel capítulo 8, versículo 17, ARC, e veio perto de onde eu estava, e, vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Então, Filho do Homem somos nós e não somente Jesus, e Deus nos deu a capacidade para perdoar os pecados de alguém, se estivermos recebido o Espírito Santo em nós, como diz João 20, 22 a 23 ARCI. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então nós temos o poder de Deus para perdoar os pecados de alguém, de tal forma que se por causa de algum pecado alguém ficar doente será curado, como diz Tiago capítulo 5 versículo 14 e 15, ARC. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Existem pecados que se pecam involuntariamente e podem fazer mal, para esses podemos orar, mas existem pecados que se pecam conscientes e são estes que são pecados de morte. Então para estes não devemos orar, pois requer arrependimento pessoal. Primeira Epístola de João capítulo 5, versículo 16, ARC. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Por exemplo, eu sei que não pode cometer adultério, porém, se o fizer, estarei morto diante de Deus. Eu sei que não devo mentir, se o fizer, estarei morto diante de Deus. Estes e outros são pecados de morte, como diz Paulo, Gálatas capítulo 5 versículos do 19 ao 21, ARC, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, fujam dos pecados conscientes, pois são pecados de morte, e levam ao inferno. E se você contou uma mentira, mas se arrependeu e chorou a Deus e nunca mais quis mentir, você permanece na vida, como Jesus disse: vai e não peques mais. Pois todos os pecados levam à morte, como diz Romanos capítulo 6, versículo 23, ARC. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus, em nome de Jesus, vos dê forças para fugir do pecado.